Muito bom. Vamos voltando para a gente poder recomeçar. Pedimos a todos que sentem em seus assentos e a gente saudando vocês que estão diretamente das suas casas. Tem gente que está onlinemente aqui com a gente. Inclusive mandaram aqui recados. A Patrícia mandou excelente palestra, obrigado. A Ione também mandou excelente. O Adevaldo mandou ótima palestra. Parabéns, Francisco Tavares. Não sei se o Francisco está aqui, mas Astolfo também. Maria dos Anjos mandou excelente palestra, extremamente didático. A Andréia Coelho, do Sindifisco de Minas Gerais, mandou excelente palestra mesmo. E o Adevaldo contou para a gente que está em Ponta Grossa. Olha só. Muito bom, muito bom. E o Astolfo, que vem de Juiz de Fora também. Muito bom. Todo mundo devidamente alimentado. Vocês estão me ouvindo bem? Levanta a mão quem está me ouvindo, só para saber se está chegando até o fundo. Legal, legal. Obrigado, obrigado. Adorei a elegância do senhor. Como é que é o seu nome? Era Renato. Renato, elegante. Renato, você é auditor há quanto tempo? Aposentado. E você começou quando, ô Renato? 85, muito legal. É daqui de Belo Horizonte? Você é candidato e você quer que eu faça campanha? Ele quer apoio de vocês para o Conselho Fiscal, o grande Renato. Pode bater palma para ele. Grande Renato, ó, o pessoal apoiando você lá no fundo. Muito legal, muito legal. Aproveitou para fazer campanha. Tá certo você. Muito legal, muito legal. Então, quem puder, quem quiser, vote no Renato para o que ele está se candidatando. Grande Renato, adorei. Bem-vindo, Zé, nosso maravilhoso Zé. Bem-vindos de volta, bem-vindas. Lembrando que vocês... estamos aqui com todos os protocolos, as máscaras são obrigatórias. Higienizem as mãos com álcool, sabão e álcool gel disponível em todos os lugares e nas mochilas, inclusive. Deixando as cadeiras nos seus lugares, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações. E a gente pede que comuniquem a FENG ou o Sindifisco, caso venha apresentar algum quadro clínico compatível com Covid-19, depois de 14 dias do nosso evento. A gente pede que vocês comuniquem para a gente estar ciente e saber. Legal? Então, devidamente alimentado. Gente, eu sempre fico muito feliz quando eu venho para Minas, porque realmente em comidas, em petiscos, vocês são imbatíveis. Então, depois desse coffee break delicioso, a gente vai continuar nossos trabalhos. E para presidir a mesa da palestra, eu vou convidar aqui o auditor fiscal da Receita Estadual, o senhor Marco Túlio Silva. Vem para cá, Marco Túlio. E pode bater palma também, gente. E a gente vai ver agora a nossa conferência, que vai ter como título Gestão Fiscal como Estratégia de Estado. Auditor Fiscal, Receita, Investimento Público e Gasto Social. E para dar a nossa palestra, eu vou chamar ela, que é doutora em Direito Administrativo pela UFMG, professora de Finanças Públicas da EASP-FGV e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Chega mais onlinemente, Élida Graziani Pinto. Tudo bom, Élida? Está ouvindo a gente? Boa tarde. Boa tarde, prazer imenso participar do seminário. Eu que sou mineira, estou há 9 anos morando em São Paulo, sinto-me em casa.
Legal. Tá com saudade daqui? Você é de que cidade, Hélida? Bom Despacho, perto de Divinópolis. Bom Despacho. Legal. Não conheço esse lugar. Deve ser Quem já foi para Bom Despacho? Levanta a mão. Opa. Fica na Grande Santo Antônio do Monte. Ah, legal. É um lugar para fazer bons despachos. Olha só, ela confirmou. Legal, legal, legal. Então, bem-vinda, Hélida, e bem-vindo, Marco Túlio. Marco Túlio, está com o seu microfone aí também? Legal. É com você, Marco Túlio. Obrigado. Em primeiro lugar, a minha boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma honra, né, estar aqui presidindo esse painel, seja pelo conteúdo mesmo do tema proposto para o painel, seja pela presença da professora Hélida Graziani, a quem eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho na defesa aí dos pilares constitucionais, dos direitos fundamentais, na divulgação, aí, levando conhecimento de forma ampla, né, em debates em todos os meios, né? E o tema de hoje, inclusive, me traz uma série de reflexões, como, por exemplo, o fato do direito tributário, o direito financeiro e o direito constitucional merecerem pouca interligação e conexão nos cursos de graduação de direito. A questão, por exemplo, do fato de, no Brasil, existir uma defesa muito enfática quanto à limitação de gastos com a educação e saúde, enquanto, por exemplo, a questão do serviço da dívida não tem esse tratamento. Mas, como a professora Hélida Graziani costuma mencionar, são questões aí de escolhas alocativas. E, com essas breves palavras, eu gostaria de dizer à professora Graziani, em meu nome, em nome da coordenação do evento, de todos os auditores e auditoras de Minas Gerais, que recebam o nosso abraço, ainda que virtual, mas caloroso, e se sinta-se em casa e com a palavra para a sua manifestação. Obrigada mais uma vez, Marco Túlio. Ainda na piadinha sobre quem nasce em Bom Despacho, me lembro quando eu era criança, só para também a gente se sentir perto, né? Eu realmente me sinto em casa, mineira que sou. Mas na escolinha do professor Raimundo, certa vez, havia sido feita a pergunta de quem nasce em Bom Despacho é o quê? Aí a piada, obviamente, terrível, né? A resposta é pai de santo. Tá vendo como a piada pega? Bom, eu não quero tomar o tempo do próximo palestrante, eu não quero que me seja contingenciado o tempo para o diálogo. Fico feliz, inclusive, de ter ouvido durante o intervalo um pouco o Chico Lobo, gosto muito dele. Assisti a apresentação também do Francisco Tavares, querido amigo, com quem tenho tido a honra de escrever alguns textos, de fazermos esse debate da equidade fiscal. E, Marco Túlio, muito obrigada pela acolhida, porque, de fato, se trata de prioridade alocativa. Todo debate feito no âmbito da emenda 95, a emenda do teto, é, na verdade, uma forma enviesada, uma forma seletiva de apenas promover ajustes sobre as despesas primárias. Não se faz nenhuma análise, nenhum controle efetivamente sobre as opções de tributação. Eu tenho dito, não só em relação às renúncias fiscais, mas a sonegação premiada por refis sucessivos, a nossa dívida ativa que não é efetivamente arrecadada como deveria, e agora a PEC 23 recebeu na semana passada um substitutivo, a PEC dos precatórios, a PEC que agora fará a revisão do critério de correção do teto. Bom, esse substitutivo da PEC 23 tem um dispositivo muito perigoso, muito temerário, que é, inclusive, permitir a securitização de dívida ativa, dos recebíveis da dívida ativa, não respeitar os pisos em saúde e educação. Então, todo debate sobre o ciclo orçamentário precisa ser lido à luz da ideia de equidade. Não dá para controlar apenas as despesas primárias, também há que se falar em algum nível de análise das despesas financeiras. Se espera daqui a pouco a questão da nova taxa Selic na reunião do Copom está ocorrendo. Isso custa, como bem disse o Francisco, né? A política monetária também custa, a política cambial custa. Nós mantemos aí um saldo de reservas internacionais volumoso,
tem repercussão para a dívida pública brasileira, e a sociedade não tem essa clareza. Né? As nossas escolhas são iníquas na medida em que a gente apenas contém as despesas primárias e essas são as que executam e cumprem os ditames constitucionais que amparam os direitos fundamentais. Eu peço sua autorização para compartilhar a tela, eu preparei uma apresentação, eu trouxe, inclusive, algumas ideias. Me foi pedido analisar o que a administração tributária, o que, né, vocês, auditores fiscais de tributos do meu querido estado natal, Minas Gerais, tão empobrecido, infelizmente, né? Eu volto a Minas de quando em quando para visitar a família, e me parece angustiante ver esse impasse a respeito de como Minas Gerais não consegue se desenvolver. É um estado preso numa lógica realmente extrativista, um pouco na linha do que o Francisco falava, de muitas renúncias fiscais que ninguém controla, se entregam as contrapartidas prometidas, inclusive também muita dificuldade de executar os pisos em saúde e educação. A minha tese de pós-doutorado foi feita há 10 anos atrás, especificamente analisando os dados de execução orçamentária dos maiores municípios mineiros do estado de Minas Gerais, comparando com a União. E eu posso afirmar com tranquilidade, porque eu acompanho desde então também os dados de Minas, não só nesse período que eu analisei lá por ocasião do pós-doutorado. Minas é um estado que, infelizmente, nunca cumpriu, de fato, os pisos em saúde e em educação. Há muita iniquidade, Marco Túlio, também na alocação dos recursos. Eu trago hoje para debate e algumas sugestões para diálogo com os auditores fiscais do Fisco Mineiro, né, de como podemos integrar a nossa atuação. Eu falo agora na condição de membro do Ministério Público de Contas. Eu queria que nós pudéssemos atuar em conjunto, fortalecendo esse vínculo, essa relação de instrumentalidade entre a arrecadação tributária e o custeio dos direitos fundamentais. Quando dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre retruco. Existe orçamento legítimo fora da Constituição? Quando falam que a Constituição não cabe no orçamento, eu ainda devolvo também. Existe dívida pública fora da Constituição? Né? A legitimidade da gestão da dívida, a legitimidade das competências tributárias está assentada na Constituição para cumprir as obrigações a que o Estado foi imbuído do ponto de vista do nosso Pacto Constitucional Civilizatório. E aqui eu trago como um ponto de partida também diálogo bastante com o que o Francisco já havia dito. A gente precisa debater por onde passa o dinheiro. Não adianta só arrecadar os tributos. Vocês estão na linha de frente, no chão de fábrica da gestão das receitas, mas a gente precisa, tanto quanto possível, extrair, inclusive, esse sentido finalístico do que vem primeiro, o que pode esperar e o que vem primeiro. Vejam bem, a perspectiva de ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a realização do censo decenal em 2022, quando enviou o Executivo da União o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, para o próximo exercício financeiro, o Executivo da União enviou aquém do que o IBGE pediu. A dotação orçamentária foi 300 milhões abaixo do que o IBGE quantificou, de forma, inclusive, muito contida, porque o próprio Ministério da Economia não havia deixado fazer uma alocação ampla para a realização do censo, mas, mesmo assim, ainda houve uma previsão orçamentária insuficiente para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, continuam a ser pagos regiamente as emendas de relator RP9. RP é a sigla relativa a Indicador de Resultado Primário. Tem essa classificação na LDO, são vários os indicadores, e o RP9 indica as emendas de relator, que deveria apenas ser para correção. As emendas de relator, elas deveriam ser de natureza técnica muito discreta, apenas para correção de alguma falha, de algum ajuste tópico, discreto mesmo. Só que ganharam essa proporção imensa. O orçamento secreto, na prática, é uma forma de captura, até mesmo de conluio entre executivo e legislativo, minando o devido processo legislativo orçamentário, passando à frente esse trato balcanizado dos recursos públicos em detrimento do planejamento setorial das políticas públicas. Vejam, os auditores fiscais têm clareza a respeito disso, o quanto a gente distorce as prioridades constitucionais quando vem a desvinculação de receitas, no nível da União e prejudicando, inclusive, com essa perspectiva de a União criar contribuições sociais que não são repartidas por definição, porque
deveriam ser destinados ao orçamento da Seguridade Social, mas que se comportam como impostos. E a União, na prática, predestinando parcela significativa da DRU para outras finalidades. Isso é uma forma de esvaziamento do nosso arranjo constitucional protetivo dos direitos fundamentais. E vejam, a DRU está no ADCT desde 1994 e prorrogada sucessivas vezes por 8 emendas. Vejam, 8 emendas prorrogaram a DRU desde 1994 e vigorará até 2023, quase 30 anos. No direito financeiro, e essa é uma questão importante, Marco Túlio, quando você dizia a gente precisa integrar o direito tributário, o direito financeiro e o direito constitucional, eu concordo plenamente com a sua provocação inicial. Porque, veja, no direito financeiro transitório, e, portanto, para fazer sentido a incidência no ADCT, é o que tem, por exemplo, duração do que configura material de custeio. A despesa, que é material de custeio, né, aquilo que se compra, material de consumo, ela pode ser despesa corrente, porque se ela tiver uma duração superior a 2 anos, já é material permanente. Até 2 anos, material de consumo, portanto, despesa corrente. A partir de 2 anos, material permanente, portanto, despesa de capital, até mesmo para fins da regra de ouro. Outro exemplo do que é transitório, numa relação de diálogo também com o direito administrativo, é a situação de calamidade ensejadora da dispensa de licitação por situação de calamidade, 180 dias. Ora, nada justifica termos uma DRU vigorando de 94 a 2023, o teto vintenário dado pela emenda 95, né, 20 anos, supostamente transitório, e sempre numa excepcionalidade que na prática não se verifica. Eu cheguei a escrever um artigo alguns anos atrás dizendo que o ADCT virou o retrato de Dorian Gray, da nosso cinismo fiscal, da nossa hipocrisia fiscal. Né? A gente promete para a sociedade que vai cumprir a Constituição, mas os direitos fundamentais são postos para esperar. Enquanto as renúncias fiscais continuam sendo concedidas, a maioria delas de forma perene, enquanto a gente tem essa sonegação premiada por refis sucessivos, quem pode, foge em relação à tributação e aporta recursos em paraísos fiscais, vejam a situação recentemente denunciada do ministro da Economia, do próprio presidente do Banco Central, e essa perspectiva de a gente não ter condição sequer de fiscalizar. Eu digo agora na condição, de novo, de membro do Ministério Público, não só como acadêmica, a gente não consegue controlar aqui no estado de São Paulo as renúncias fiscais concedidas pelo governador. Né? Eles alegam sigilo contra o próprio Tribunal de Contas, sigilo fiscal contra o próprio Ministério Público. A gente não consegue ter essa rastreabilidade dos dados. Outro dia, Marco Túlio, peguei um processo de prestação de contas da Secretaria de Estado de Fazenda, em que houve baixa de dívida ativa, supostamente porque é irrecuperável, em que se deu baixa de 91 bilhões de reais. Você tem noção do que é isso? 91 bilhões de reais de baixa em dívida ativa por supostamente recuperável? Sendo que a folha do Estado de São Paulo, do Executivo, de todos os poderes, a folha salarial do Estado de São Paulo é 77 bilhões ano. Né? Então, assim, se deu baixa de dívida ativa em um patamar superior ao quanto se gasta para manter os servidores da administração prisional, da segurança pública, da saúde, da educação, de todas as áreas. É essa disparidade de diagnóstico sobre a crise fiscal brasileira que precisa ser tematizada. Aqui, inclusive, trago a ideia de uma ampulheta. Não é só a dimensão da quantidade de dinheiro, mas o tempo. O tempo da execução orçamentária é tão importante quanto o dinheiro vinculado a uma determinada área. Se eu atraso, igual a fila de espera do Bolsa Família, os restos a pagar computados no piso em saúde, os precatórios, se eu atraso, eu nego a prioridade real. Se eu não executo de fato, né, no primeiro momento, na primeira oportunidade, eu estou redesenhando as prioridades definidas constitucionalmente. E há esse debate, inclusive o áudio do André Esteves, que veio à tona na imprensa esse final de semana, mostra bem esse conflito distributivo. Quem vem primeiro? Né? Quem não aceita esperar de forma alguma? Quem sequer deixa tematizar algo que está previsto desde a redação originária da Constituição de 88, que são os limites de dívida ativa. Aliás, desculpe-me, eu falava de dívida ativa baixa aqui em São Paulo, não. Limite de dívida consolidada, limite de dívida mobiliária. Eu me refiro aos artigos 48, inciso 14,
e 52, inciso 6, ambos da Constituição de 88, desde a sua redação originária, não foram inseridos depois. Nunca regulamentamos. Cheguei a escrever um artigo com José Roberto Afonso, um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com a Laís Khaled, nós três escrevemos, em que a gente provocava o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação à falta desses limites de dívida. Os Estados Unidos têm limite de dívida, porque o Brasil não aceita nenhuma reflexão a respeito da repercussão das despesas financeiras, balizas de controle das despesas financeiras. Eu falei há pouco que o tempo é uma variável muito importante para quem acompanha a execução orçamentária, para quem acompanha o direito financeiro numa perspectiva sistêmica. Não é só a quantidade de dinheiro, mas também a tempestividade. Eu tenho dito, e falo bastante com os colegas do sistema de controle judicial, de controle externo, agora remotamente, mas muitos eventos antes da pandemia sobre judicialização da saúde, mesmo do custeio da educação, na regulamentação do Fundeb agora. Eu digo sempre o seguinte, se o dinheiro da saúde e da educação chegasse com a mesma tempestividade, com a mesma rigidez, com a mesma proteção jurídica que os duodécimos, do MP, do Tribunal de Contas, do Legislativo, do Judiciário, os serviços públicos correspondentes no âmbito do SUS, da educação básica, não estariam nesse caos. Eu tenho escrito e dito isso com muita integridade, inclusive questionando os colegas do sistema de justiça, para que a gente tenha coerência. Eu falo, e é preciso que a gente tenha essa clareza. Vocês estão no chão de fábrica, no enfrentamento da sonegação, buscando arrecadar o mais possível, buscando trazer a receita para os cofres públicos, mas a gente precisa também falar desse orçamento de castas. A gente precisa falar do que vem primeiro. Se só se posterga, em Minas Gerais, infelizmente, é um exemplo trágico de não cumprimento dos pisos, do artigo 198 em relação à saúde e do artigo 212 em relação à educação. É que se escolheu em Minas Gerais não cumprir o arranjo constitucional protetivo dos principais direitos sociais. Enquanto isso, religiosamente pinga todo mês os duodécimos dos poderes. Eu já falei isso para os próprios colegas, então eu fico à vontade para falar para vocês também. A precatorização, esses precatórios, eles são, ao meu sentir, inclusive, um diagnóstico. O passivo que se acumula em demandas judiciais é um diagnóstico de vazio essencial na cobertura de direitos fundamentais. O Executivo da União agora pretende, inclusive, negar execução direta para os precatórios do Fundef, mesmo sendo o Fundeb uma exceção explícita ao teto. Vejam, não faz sentido. Se o artigo 60 do ADCT, onde estava o Fundeb, é uma exceção ao teto, o dispositivo anterior, que era a primeira regra, era o Fundef, também assentado no artigo 60 do ADCT, é uma exceção ao teto. O problema é que o governo federal não quer pagar. De novo, a escolha por adiar. O próprio contingenciamento. Eu brinquei, Marco Túlio, que eu não queria que vocês me contingenciassem um tempo. Mas o Instituto do Contingenciamento ele precisa ser estudado por todos nós. Vocês trabalham, inclusive, numa perspectiva muito, como eu disse, de enfrentar os conflitos de interesses em relação à arrecadação, mas quando chega para a execução orçamentária, você definiu que vai ser limitado, porque contingenciamento é limitação de empenho ou de movimentação financeira, ou seja, de pagamento. Nessa hora de limitar, nessa hora de dizer o que eu não vou empenhar, ou se empenhar eu não vou pagar, é aqui que se define de fato as prioridades, são definidas de fato as prioridades alocativas do Estado. Ora, mas se a despesa é obrigatória, ela poderia ser contingenciada? O Bolsa Família, por exemplo, ele é arrolado no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias como uma despesa obrigatória. Só que aí vem uma regulamentação infralegal, que eu reputo inconstitucional, que esvazia a obrigatoriedade de algumas dessas despesas, sobretudo relacionadas a direitos sociais, submetendo-as a controle de fluxo de pagamento. Eu tenho debatido um pouco com os colegas do TCU a respeito da necessidade de o TCU enfrentar essa categorização que afronta o artigo 9º, parágrafo 2º do LRF, assim como afronta a própria Constituição. Bom, eu tenho que andar um pouco mais rápido, porque eu quero chegar na parte das sugestões. A noção do que é ajustável, eu já dei o exemplo, já falei em relação à DRU, que antes foi Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, já falei que era uma espécie de retrato de Dorian Gray. A nossa opção, durante o período mais sistêmico de vigência da LRF,
Hoje a LRF perdeu um pouco do seu prestígio em relação ao teto, mas quando se adotava apenas a meta de resultado primário como âncora fiscal, havia aí uma controvérsia de por que não se avaliava efetivamente o resultado nominal. Porque no resultado nominal também entram os encargos da dívida, os juros. E aí a gente teria mais clareza da repercussão das opções de política cambial, creditícia e monetária a cargo do Banco Central. Durante o período em que capitalizamos o BNDES, nós emprestamos R$500 bilhão com créditos subsidiados, com um diferencial de juro muito caro. Assim como a gente tem swaps cambiais, a gente tem opções de proteção cambial que são onerosas. Chegou-se a formar no Brasil um cartel do câmbio que desviou centenas de bilhões de reais do erário, também prejudicando o setor produtivo da economia. Então, há setores do mercado financeiro que especulam contra a moeda, que especulam contra a política não só monetária, mas cambial. Isso repercute na dívida e ninguém debate. O Supremo ele não tem essa clareza ampla. Fica parecendo que o problema é apenas o orçamento e dentro do orçamento apenas a despesa primária. Mas eu quero fazer o caminho inverso. O orçamento é o círculo menor, né? A despesa primária dentro do orçamento é como se fosse um círculo menor. Depois a gente vai ver o que, embora seja política fiscal, não está no orçamento, como as renúncias fiscais, como os créditos subsidiados, e além da política fiscal, as finanças públicas, onde de fato a gente gerencia as 4 grandes políticas macroeconômicas, no caso, política cambial, política creditícia, política monetária e a fiscal. As 4, Marco Túlio, repercutem na dívida. A gente quer buscar a sustentabilidade da dívida pública apenas vilanizando, demonizando a política fiscal, negando a capacidade de um Estado cumprir a Constituição. Por isso que eu não aceito a tese de que a Constituição não cabe no orçamento. Porque o orçamento, na verdade, é o menor dos fenômenos, é o menor dos círculos de interface, e a gente precisa pensar a gestão da dívida pública. É na dívida pública que as grandes escolhas alocativas têm sido tomadas de forma opaca, de forma pouco motivada, de forma quase nunca debatida claramente com a sociedade, a não ser esse áudio do André Esteves, que deixou a entender aquilo que se passa por trás, né? A arbitragem da taxa de juros, a forma como se faz ali uma porta giratória. Por exemplo, o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, sai do Tesouro e vai para o próprio BTG. Né? Os diretores do Banco Central saem da autoridade monetária, do próprio Banco Central, e vão para essas instituições que têm, inclusive, a condição de instituições reguladas pelo Banco Central. O Banco Central exerce poder de polícia sobre eles e não tem esse controle. Nós não temos mecanismos de assegurar que o Banco Central ele também guarde uma certa independência, uma equidistância com o mercado financeiro por ele regulado. E aqui, em especial, nesse segundo ano da pandemia, eu tenho chamado a atenção que fantasia virou essa manutenção do teto em 2021. Né? É um cinismo fiscal terrível admitir créditos extraordinários para atender a despesas previsíveis. Isso é um cheque em branco para o Executivo Federal. Um cheque em branco que vai, em 2021, consumir mais de 130 bilhões de reais. Ora, enquanto o Congresso, o Centrão em especial, tem algo em torno de 30 bilhões de reais nas emendas de relator, o Executivo tem 130 bilhões de créditos extraordinários para atender despesas previsíveis. Então, são faces da mesma moeda, do mesmo cinismo fiscal. E agora o país se vê diante desse desafio de repensar o conjunto das suas regras fiscais, inclusive retomando qual é o tamanho do Estado que se quer. O Estado brasileiro não pode ser pequeno, tamanha a sua desigualdade histórica. Essa desigualdade, me permitam afirmar com muita tranquilidade, uma desigualdade escravocrata. Então, diante de uma desigualdade tão grande, inclusive um dado relevante, né, para quem trabalha com a educação, só tem 5 anos que se tornou efetivamente obrigatória a oferta do ensino médio, a oferta da pré-escola para as crianças de 4, 5 anos de idade, até 31 de dezembro de 2016. E aí, quem quiser dar uma olhada, pesquisar, eu me refiro ao artigo 6º da emenda 59 de 2009. No artigo 6º da emenda 59 de 2009, se previa que os municípios e os estados teriam até 31 de dezembro de 2016 para universalizar para a escola e o ensino médio. Então, não tem 5 anos que a gente oferece
de forma obrigatória, o Estado oferece de forma obrigatória para a escola e ensino médio. Por isso, nós temos uma população adulta, com mais de 24 anos, que não concluiu sequer a educação básica obrigatória. Somos um país de semi-alfabetizados. Tem muito pouco tempo que a gente ampliou a oferta, que até então só era obrigatória do ensino fundamental, para ser também obrigatória para a escola e o ensino médio. Como vai conquistar uma produtividade maior desse trabalhador, né? Precarizado, num estado em que a gente vive uma pobreza crônica da nossa capacidade produtiva, apenas esse extrativismo minerário, essa produção agropecuária que não incorpora assim, tanta bagagem tecnológica. A gente, na verdade, é um país que se assemelha ainda muito ao período colonial. A gente perdeu a capacidade de se inserir nessa sociedade que estimula a inteligência, a produção de patentes, que estimula a formação de bancos de dados, né? Então, assim, como a gente vai avançar sem, de novo, analisar o papel do Estado? Não dá para ser um Estado pequeno, tem que ser um Estado adequado, tem que ser um Estado consonante com a Constituição. Não é um Estado gigantesco para aumentar esse patrimonialismo, para aumentar esse risco de captura pelo Centrão ou, inclusive, pelo orçamento de caças a algumas corporações. Mas, vejam, o orçamento necessário é um orçamento aderente ao planejamento setorial das políticas públicas. A crise de 2008 no mundo desvendou a desigualdade explosiva. O Piketty, inclusive, tem dito que há um separatismo dos ricos, que não tem compromisso com a ideia de função social da propriedade, de capacidade contributiva. A gente precisa voltar a isso. E esse pessoal que não quer pagar tributos, quer que o Estado seja o menor possível, inclusive no nível da África subsaariana, como bem falava o próprio Francisco, para eles explorarem de forma lucrativa a prestação de serviços de saúde e educação na forma de vouchers. Querem fazer com a educação básica o que aconteceu com o FIES, né? Uma esteira fordista, né? Uma espécie de fast food de diplomas. Esse é um debate de fundo que a gente está vivendo ainda agora. Aí a gente chega nos dispositivos que afetam a vocês na gestão tributária, na administração tributária, que tem correlação direta conosco nos órgãos de controle externo, né, na avaliação das contas públicas em sentido amplo. Se eu pudesse pedir um favor imenso a vocês, eu pediria, olhem esse artigo 13 da LRF. Normalmente a gente fala muito do artigo 14, ele é importante, claro, das renúncias fiscais, mas eu peço, olhem esse artigo 13 da LRF como uma missão. Aprimorem esse cronograma, as metas bimestrais de arrecadação. Aprimorem esse documento que se faz nos primeiros 30 dias do exercício financeiro. Planejem a arrecadação tributária e nos deem, como se fosse realmente garrafas de náufrago, enviem garrafas de náufrago para nós do Ministério Público. Mandem mensagens cifradas para nós, para a gente apoiar vocês, para vocês conseguirem resistir ao assédio dos sonegadores, que fazem toda sorte de conluio, obviamente, direto com o chefe do executivo, para não pagar tributos. Formulem melhor esses documentos. As metas bimestrais de arrecadação, onde deve ser discriminado o conjunto das estratégias de combate à sonegação, de combate à evasão, de aprimoramento da arrecadação da dívida ativa, são mecanismos que, para nós, eu digo aqui agora, mais uma vez, como alguém no Ministério Público que adoraria ter um detalhamento analítico mais qualificado dessas metas bimestrais de arrecadação. Não façam protocolarmente esse documento. Nos permitam aos órgãos de controle lhes apoiar. A gente tem que se somar reciprocamente, se fortalecer. Em relação à renúncia de receita, também há documentos que a gente pode tentar aprimorar e fortalecer a atuação de vocês, porque é feito de forma tão protocolar, para inglês ver o demonstrativo mencionado no parágrafo 6º do artigo 65 da Constituição. Esse demonstrativo ele é feito para inglês ver, é um demonstrativo vazio. Eu lhes peço, chamem para vocês o compromisso de aprimorar esse demonstrativo. Vamos testar a metodologia, eu estou pedindo. A gente tem que se esforçar para construir uma metodologia de demonstração de efeito sobre as receitas e despesas em relação a toda sorte de renúncia fiscal, aos gastos tributários lato sensu. Né? Na própria lei de responsabilidade fiscal, mais uma vez, aparece também a necessidade de normas de controle de custos e avaliação de resultados. A gente precisa testar o custo de oportunidade das renúncias fiscais, as contrapartidas prometidas e não entregues.
A gente precisa tratar o gasto tributário como, de fato, o que é gasto, né? Um gasto indireto. Eu estou lhes pedindo, vamos reforçar os instrumentos já previstos em lei, a documentação que se envia tanto no PLDO, no PELOA, quanto se envia no primeiro mês da execução orçamentária, que são as metas bimestrais de arrecadação, para que os órgãos de controle nós possamos lhes apoiar. Eu digo isso assim com muita tranquilidade. Se vocês revisitarem a metodologia de construção desses demonstrativos, nós, os órgãos de controle, e eu vou ficar aí no pé também dos colegas do MP de Contas do Estado de Minas Gerais, para que eles lhes subsidiem, para que eles lhes deem esse suporte de validação dos dados que vocês estão, como eu disse para vocês, mandando ainda que seja na forma de garrafas de náufrago, mensagens cifradas para burlar um pouco essa espécie de censura que o poder político faz, o poder econômico faz, a que se controle efetivamente a arrecadação. Aí aparece também no artigo 4º do LRF esse demonstrativo de estimativa e de compensação da renúncia de receita. Né? Eu lhes peço, vamos tentar aprimorar metodologicamente esse demonstrativo. Não precisa aguardar uma nova norma. Já está previsto na LRF, já está previsto na Constituição. A gente pode abrir melhor esses números, identificando estratégias que permitam que nós, no sistema de controle externo, apoiemos vocês na administração tributária em prol da sociedade. A gente precisa fazer esse acordo de compromisso de reforço recíproco. A sociedade precisa que nos unamos. Vocês, do ponto de vista da receita, nós, do ponto de vista do controle, para melhor entregar para a sociedade aquilo que o parágrafo 10 do artigo 65 fala, né? A efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Também aparece no projeto de lei orçamentária, por exigência do artigo 5º da LRF, né? Um demonstrativo de compensação das renúncias de receita em diálogo com o parágrafo 6 do artigo 65, que eu já havia mostrado. Eu vou mais rápido, mas é importante dar esse conjunto de dispositivos que estão sendo subaproveitados. Vocês podem aprimorar esses instrumentos metodológicos de evidenciação de custos, de evidenciação de impacto, porque assim nós, no sistema de controle, podemos lhes subsidiar, né? Fazer um pacto realmente de fortalecimento da gestão da receita tributária, né? Aqui no ADCT foi inserido pela emenda 95 um controle que deve incidir também sobre as proposições legislativas. Então, vocês podem, inclusive, fazer uma regra de metodologia de cálculo, pensar um mecanismo de evidenciação de impacto que permita também que nós avaliemos como se dá o debate na Assembleia Legislativa Mineira. Né? Os parlamentares é um curto prazo eleitoral terrível, mas se a gente consolida uma regra, né, uma metodologia de cálculo, a gente cria um constrangimento, no mínimo, como ônus de motivação. No mínimo, como dever de motivar. É importante ter uma metodologia de cálculo clara, balizada. O Ministério Público Estadual certamente também apoiaria essa reflexão. Tenho vários colegas aí que se somariam conosco para a gente pensar em como retomar essas exigências legais num patamar de integridade no sentido dado por Ronald Dworkin. O direito como integridade, a interpretação sistemática dos dispositivos fiscais relacionados à gestão da receita. A emenda 109, em tese, deveria ter trazido a revisão das renúncias fiscais, foi um engodo fiscal, escrevi recentemente na coluna Contas à Vista do Conjur, que eu tenho a honra de dividir com o professor titular de Direito Financeiro aqui da USP, o Fernando Facuri Scaff, que esse artigo 4º da emenda 109 foi um engodo. Né? Prometia a revisão das renúncias fiscais para reduzir a metade, 2% do PIB, mas nada foi feito. E vejam vocês que o parágrafo 2º do artigo 4º da emenda 109 acabou de forma indireta ampliando o rol de imunidades tributárias. Porque se eu não posso rever as renúncias fiscais desses incisos aí, eles acabam se comportando como se fossem imunidades. Terrível isso. Também, olha que pegadinha, o parágrafo 3º do artigo 4º da emenda 109 acaba ocultando um imenso conjunto de renúncias fiscais que, porque não estavam no demonstrativo de gastos tributários do governo federal, deixaram de ser assim considerados. E que a gente vinha impugnando. Por exemplo, essa questão da isenção de dividendos e a própria figura do juro sobre capital próprio. Então, aqui tem muita pegadinha, tem muito conflito de interesse. E agora, eu vou lhes recomendar uma leitura.
Não adianta fazer um debate como esse, trazer sugestões aplicadas e vocês também não se proporem a fazer esse diálogo próximo conosco, né? Eu lhes peço, leiam essa resolução que a Tricom é a Associação dos Tribunais de Contas. Ela congrega, né, os nossos 33 tribunais de contas, e em 2016, exatamente na perspectiva da crise fiscal, a Tricom elaborou um documento tentando orientar o controle das renúncias de receitas e da gestão das receitas. Eu não vou poder passar, mas assim, tem vários slides, depois eu até peço à organização, a FENG, o FENAFISCO, bom, que vocês possam ter acesso à minha apresentação, eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, mas aqui as diretrizes e esse passo a passo que a Tricom orienta como fiscalizar as receitas e as renúncias de receitas, as renúncias fiscais, ajudaria vocês a melhorarem aqueles demonstrativos. Eu estou sugerindo que leiam, eu estou pedindo que incorporem como uma possibilidade de nos somarmos. Vocês dentro do controle interno, vocês na linha de frente da arrecadação tributária, inclusive tendo essa capacidade de enfrentar a iniquidade fiscal, e nós, o sistema de controle, fazendo esse suporte, inclusive político, para que vocês possam trabalhar de fato. Porque, infelizmente, o poder econômico, o poder político não querem ser tributados, é uma fuga à tributação. Bom, eu coloquei, né, os vários passo a passo, é um elenco de mais de 50 itens, né, mais de 60 itens, vocês estão vendo aí, 64 passos, que sistematizam como melhor controlar as renúncias fiscais. Bom, caminhando já de fato para o fim, essa é uma imagem que foi publicada na revista Piauí, junto com um artigo do professor Wolfgang Streeck, ele é um sociólogo alemão, e o texto é um texto que comentava a crise da democracia no mundo, sobretudo a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos e a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, essa imagem ela me parece muito feliz em explicar a desigualdade que nós vivemos, sobretudo a partir da crise de 2008, esse cinismo fiscal no Brasil, a fala do próprio André Esteves e o debate da nossa incapacidade de tributar os mais ricos, de tributar a riqueza, de tributar a renda. Mas fica aí também apenas para estimular a reflexão. O André Lara Rezende tem escrito uma série de textos e livros, artigos no jornal Valor, sobretudo, indagando por que essa obsessão em atar as mãos do Estado no Brasil. Por que o país cresce tão pouco? Se a gente apenas faz ajuste fiscal sobre despesas primárias. A relação dívida-PIB, o parâmetro de sustentabilidade da dívida no Brasil, é uma relação que tem numerador e tem denominador. Se o denominador cresce, se o PIB desenvolve, obviamente a gente também garante a sustentabilidade da dívida. Só que só se demoniza o numerador. Só se controla a despesa primária e é a despesa primária que ampara os direitos fundamentais. Então, também é uma recomendação de leitura para caso se interessem. Este é o penúltimo slide de conteúdo, efetivamente. Trago para vocês a discussão de fundo que me preocupa. Outro dia falava, inclusive, com alguns analistas próximos, que a mim me preocupa muito a forma como a gente caminha. O cenário brasileiro é, infelizmente, um cenário em que alguns analistas, o próprio Ricardo Barros, escreveu um artigo na Folha de São Paulo no início deste ano, dia 3 de janeiro deste ano, salvo engano, propondo uma nova Assembleia Constituinte. Eu tenho muito medo de a gente abdicar do nosso pacto civilizatório, esse pacto que completou 33 anos no início deste mês. Ora, de novo o debate, o que é conteúdo e o que é continente. A Constituição é que torna legítimo o orçamento. A Constituição é que torna legítima a dívida pública. E por que não cumprimos? Quem pode esperar? Quem vem primeiro? Quem paga a conta do ajuste fiscal? Por que a tributação é tão indireta? Os mais pobres proporcionalmente pagam mais. O federalismo também esgarçado, há uma guerra fiscal não só de receitas, mas também de despesas. Né? A União ela se desencumbe, ela é regressiva na participação do custeio do SUS. Essa é uma área de pesquisa que eu tenho me dedicado bastante. Eu até fiz um relatório para a CPI da Covid, a pedido do senador Alessandro Vieira, apontei um pouco disso também. Mesmo durante a pandemia, o governo federal ele foi errático no custeio, deixou para fazer os repasses praticamente em cima das eleições municipais, gerando uma instabilidade, não cumprindo o planejamento feito no início para enfrentar a própria pandemia. E aí a questão de fundo é, qual é o nosso futuro comum?
numa sociedade onde não há planejamento, eu sempre digo isso, sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Se não há planejamento, o que vigora é esse bang-bang fiscal, esse feudalismo fiscal. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado, inclusive o resultado da pilhagem pura e simples, né? Em que os mais fortes, econômica e politicamente, né, no caso o Centrão e esse mercado financeiro que se reúne com o presidente do Banco Central, que liga, né, que tem a ligação do presidente do Banco Central, do presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, e o cidadão que passa fome? E a sociedade que tem uma fila de espera tão grande do Bolsa Família, que não consegue assegurar nem mesmo um programa de oferta de absorventes para as meninas em situação de pobreza menstrual. Isso para falar do básico. A questão da conectividade das escolas públicas, né? Isso são coisas que mostram que nós temos dinheiro, mas ele não vai para aquilo que é de fato prioritário. A gente não tem ordenação legítima de prioridades. Este, enfim, é o último slide. Eu trago porque me impactou muito a morte desse menino Vinícius, numa comunidade do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, em que a última frase que ele disse para a mãe, depois de baleado pela polícia, mas mãe, eles não viram que eu estava com a blusa da escola. A mãe, recentemente entrevistada pela Folha de São Paulo, dizia, olha, essa dívida que a sociedade tem consigo mesma de matar suas crianças dessa forma, criança a caminho da escola, é uma dívida impagável. E aí a música que me vem à mente angustiadamente todos os dias quando eu vejo as contas das prefeituras, as contas dos estados, porque o problema não é só do governo federal, os municípios também fazem escolhas iníquas. O estado de São Paulo tem escolhas, eu dei o exemplo dos 91 bilhões de dívida ativa baixada de forma questionável. E o estado de São Paulo não cumpre também o dinheiro do Fundeb, faz o cômputo irregular de nativos, é uma luta antiga que eu tenho tido aqui em São Paulo. Mas essa música do Cazuza, ela para mim é a síntese, uma música composta em coautoria com Arnaldo Pires Brandão, é uma síntese da nossa realidade, infelizmente, muito, muito extrativista, muito suscetível a essa pilhagem de curto prazo, né? Aquele bang-bang que eu falava, esse comportamento de não respeitar regras, de não ter essa sensação de viver numa sociedade, numa lógica de compartilhar a vida comum. A música é: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para, o tempo não para. Eu, em especial, fico ressoando na mente angustiada um trecho que tem palavras fortes, mas vocês vão me permitir falar, apesar da força, do impacto, até da deselegância, mas eu preciso dizer: transforma o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. O orçamento secreto de 2021 lembra profundamente aquilo que nós vivemos na CPMI dos anões do orçamento de 1994. Se isso não é uma pilhagem pura e simples, se isso não é um país que não consegue assegurar a proteção aos seus mais vulneráveis e cumprir a sua própria Constituição, eu não sei o que é. Agradeço mais uma vez a oportunidade extremamente honrosa de falar aos queridos conterrâneos. Em Minas, como eu disse, me sinto em casa. Estou em São Paulo, onde, inclusive, talvez até tenha mais espaço de interlocução com a imprensa, com o ambiente acadêmico nacional, mas as saudades de Minas, como dizia também o saudoso Carlos Drummond de Andrade, ela é incontornável. No poema A Ilusão do Migrante, ele dizia: é tudo uma consequência de um certo nascer ali. Esse poema é um poema que me diz muito da essência mineira. Ele fala o seguinte: quando eu vim da minha terra, se é que eu vim da minha terra, não estou morto por lá, a correnteza do rio sussurrou-me que eu havia de quedar lá de onde eu me despedia. Toda vez que volto para qualquer evento em Minas, eu me sinto realmente retornando para a minha raiz, para a minha origem, e é um prazer imenso tentar lhes apoiar na medida do possível para que aprimorem a atividade de administração tributária de vocês. Fico à disposição das perguntas, se houver, e agradeço mais uma vez, Marco Túlio, pela interlocução tão respeitosa, a despeito de os bônus despachenses terem que sofrer esse tipo de bullying. Muito obrigado, Hélida. Hélida, quem nasce em bom despacho é o quê, então, no fim das contas? É bom despachense, é isso? Exato, bom despachense. Legal, então não fica aqui. Não é pai de santo, viu? Peraí, Hélida, você falou alguma coisa e não ouvimos. Fala de novo, só para a gente ouvir. Quem nasce em bom despacho é bom despachense, não é pai de santo.
não é pai de santo, nem é despachante também no caso. Muito obrigado. Marco Túlio, suas considerações finais? Ok. Bom, em primeiro lugar, agradecer a professora Hélida pelas brilhantes palavras, sempre nos instigando a um debate necessário. E mais do que necessário, né, entendo que a gente precisa transbordar esse debate para a sociedade, né, para além do mundo acadêmico, para além do nosso meio. É preciso que a sociedade se envolva nessas temáticas, até mesmo porque a questão da tributação ela não é um fim em si mesma, e a base da tributação é justamente uma temática solidária. Então, esse debate precisa estar ampliado, né? E nós temos um papel importante, uma representação em termos de lugar de fala com relação a essa temática, e precisamos ocupar esse espaço e exercer esse papel. E, ao abordar isso, eu, inclusive, destaco, de forma até antecipando, né, o dia de amanhã, um agradecimento e um parabéns à professora Hélida Graziani, em função do Dia do Servidor Público, no dia de amanhã. Muito bom. Obrigado, Hélida. Um abraço aí para você e para toda a sua cidade. Fiquei feliz de conhecer Bom Despacho um dia. Espero fazer um show lá para vocês, tá bom? Obrigado. Uma salva de palmas, gente. Obrigado, Marco Túlio, também. Muito grato. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, deixa eu ir lá para o cantinho. Pessoal de casa que estão assistindo onlinemente, mandando coisas também. Excelente palestra, não basta ouvir. Temos que trabalhar pela mudança. E a gente vai agora para a nossa última palestra dessa tarde. E nossa produção aqui, terminando os últimos ajustes, já vou chamá-los aqui. Excelente palestra. Parabéns a FENG e Sindifisco. Ótimas palestras que contextualizam o momento presente. Legal, obrigado. O Exner mandou, a Ione mandou excelente palestra. Não basta ouvir, temos que trabalhar pela mudança. Muito bom. Que imagem, muito permanente. O seminário está sendo gravado e as palestras serão disponibilizadas. Aliás, alguém me perguntou lá, acho que o Edir, né? Cadê o Edir? Está aí o Edir? O Edir perguntou, as palestras serão disponibilizadas sim, muito legal. E o pessoal mandando os parabéns para a galera.